Olá, meus amigos queridos, uma boa tarde a todos. Estamos aqui, então, hoje para mais uma tarde de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, nos unir em pensamento, em coração e estudarmos mais um capítulo dessa fonte de amor que é o Evangelho. Eu gostaria, antes de, como página de abertura para o nosso estudo, de ler o texto do livro Fonte Viva, é o de número 137. Está na página 337, e o título é Atendamos ao Bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A passagem está em Mateus, está aí também no nosso estudo. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular, em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Graças a Deus. Graças a ti, Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos e pedimos, Senhor, que a paz, que a sua paz envolva os nossos corações, de modo a que nos possa tornar disponíveis a pensar nos teus ensinamentos e a realmente aprendê-los e conseguir encaixar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Ser conosco, Senhor Jesus. Pedimos, então, a permissão ao Senhor, a permissão à espiritualidade amiga, à direção espiritual da Casa do Caminho e aos nossos mentores que estejam ao nosso lado e que nos auxiliem. Assim, terminamos essa fé, essa prece de fé e pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo dessa tarde. Graças a Deus. Então, o capítulo de hoje, como já podemos perceber, até por essa maravilhosa abertura do livro Fonte Viva, que Chico Xavier psicografou, as palavras de Emmanuel, que o tema central é a caridade. Nós vamos estudar os itens de 1 a 10 desse capítulo central. É central fisicamente no livro e é central
pelo que de núcleo ele apresenta. É o centro de tudo, é o resumo do que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Fora da caridade não há salvação. Então, os itens são o que é preciso para ser salvo, são as parábolas, a parábola que está em Mateus e a parábola que está em Lucas. Depois, no item 4, o maior mandamento, 4 e 5. Depois, necessidade da caridade segundo São Paulo. Depois, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E, por fim, nas instruções dos Espíritos, no item 10, essa lindíssima mensagem de Paulo, apóstolo, Paris, 1860, que será o final do nosso estudo. Então, começamos com a parábola do bom samaritano, dizendo: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome, me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me haveis visitado, estive preso e me fostes ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi? Quando foi que aconteceu tudo isso que o Senhor falou? E então o rei responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim que fizestes. Em seguida dirá àqueles que estão à sua esquerda, exatamente o oposto, né? Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado. Foi preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes. Estive sem roupas e não me vestistes, estive doente na prisão, não me fostes visitar. Então, eles perguntam quando foi isso, e o rei responde: também todas as vezes que deixaste de dar assistência a um dos mais humildes, quer dizer, a omissão, foi a mim que deixaste de ajudar. E em seguida, o item 2, e eis que se levantou certo doutor da lei e disse para tentar Jesus: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei, de que ele é doutor da lei. O que tu lês? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, é isso que está escrito. Faz isso e viverás. Aí, então esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse: e quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. E então, quem vai, as pessoas passam o doutor da lei, passa o levita, e continua, passa o sacerdote, e quem chega àquela pessoa, aquele irmão que está ali precisando muito de ajuda, que está ali jogado à beira da estrada, é o samaritano, que sentiu a compaixão e que agiu realmente.
e que ainda colocou aquele homem no seu cavalo, levou uma hospedaria, tomou conta dele, ainda deixou lá dinheiro para que ele continuasse a ser tratado. E que aí, então, que precisasse mais, fizesse, que ele pagaria ao estalajadeiro quando voltasse. Então, e Jesus pergunta, qual dessas três pessoas fizeram, foi o próximo daquele que estava ali? Então, o doutor da lei respondeu, aquele que foi misericordioso com ele. Então, Jesus falou, vai e faz o mesmo. Essa passagem está em Lucas. E aí tem esse comentário no nosso texto. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Virtudes contrárias ao egoísmo. Quer dizer, é a ação iluminada, é claro que a ação depende da razão, depende do nosso pensamento, mas é sempre iluminada pelo nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar cheio do amor de Jesus para que ele possa, então, se refletir em ação, que venha para o nosso cérebro, que seja executado em pensamento, que seja executado realmente em ação. Então, ele cita, nesse pedaço do texto, do número 3, todas as bem-aventuranças, quer dizer, ele cita o que deve ser feito por nós, o que deve estar em nosso coração. Todas as bem-aventuranças. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Fazei o bem sem ostentação. Quer dizer, a caridade com humildade. Julgai primeiro a vós e depois os outros. Então, aí está resumido. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e do que ele mesmo, Jesus, dá o exemplo. E orgulho e egoísmo é o que ele não cessa de combater. Então, Jesus faz mais do que recomendar. A gente sabe que o maior aprendizado se dá pelo exemplo. O que a gente pode ensinar, se é que a gente pode ensinar alguma coisa, é através da vivência, é através do exemplo. O exemplo arrasta, como se diz. Então, Jesus faz mais do que recomendar. Ele coloca claramente, em termos bem definidos, como uma condição absoluta. Não é uma das condições. É a condição absoluta da felicidade futura. E presente também, porque faz tão bem, faz muito mais bem a nós, a caridade, se nós a praticarmos, do que aquele irmão em direção a quem nós praticamos. E ele aí, a seguir, fala desse quadro do juízo final que tem na passagem, né? E ele termina aqui esse parágrafo dizendo, para ser melhor compreendido, precisava não se afastar muito das ideias de seu tempo, do que Jesus ensinava por parábolas, porque ele ensinava que era para poder ser entendido, ele devia apresentar imagens materiais, para que fosse realmente... Até hoje a gente não tem muito ainda para compreender e para atender, quanto mais naquela época. Então, Jesus procura usar exemplos dentro da vivência daqueles irmãos. Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, é o cerne da questão. A felicidade que aguarda o justo e a infelicidade que espera aquele que é mau. Por quê? É um desejo de Deus punir? Não. Simplesmente essa infelicidade que espera o que é mau é aquele fugir da lei de Deus. E é o mecanismo que a gente precisa para voltar ao caminho certo e reto da lei. Porque a lei de Deus é perfeita, então, e só somos infelizes quando dela nos afastamos.
Então, e o que nós precisamos para voltar? Nós somos pequenos, não sabemos voltar sozinhos. Então, nós precisamos do mecanismo da dor, do obstáculo, da tristeza, enfim. Não é que seja o mal pelo mal, só para castigar. Deus não seria perfeito se agisse assim, se essa fosse a ideia. É só a medida do que nós precisamos para acertar o nosso caminho. E então, ele fala aqui nesse julgamento, né, que seria o julgamento, esse julgamento que ele fala, que ele comenta lá nessa divisão de bem e mal, né, o juiz não pergunta se foi preenchida aquela formalidade. Enfim, nós não somos perguntados sobre qual religião seguimos, sobre que ritos nós executamos, sobre que rituais, sobre que, enfim, a que grupo nós pertencemos, nada disso importa. O que importa é vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Então, o que importa é a caridade. Fez alguma distinção entre aquele que crê de um modo e crê de outro? Não. Até porque, naquela parábola, foi o samaritano que era olhado como herético, quer dizer, ele era olhado como contrário ao que era definido pela igreja. E, no entanto, o que Jesus coloca é aquele ali que era considerado herético, que é o que pratica. O que importa, ele que tem a ação de ajudar, de abrir mão lá do que ele estava fazendo, do caminho dele, e se dirigir totalmente àquele irmão que estava precisando. Então, Jesus coloca em primeiro lugar entre as virtudes. É porque ela encerra implicitamente todas as outras. Todas as outras virtudes estão no bojo da caridade. A caridade real, a caridade verdadeira. A seguir, nós vemos o maior mandamento, é a passagem de Mateus, dizendo que, mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, sempre querendo desafiar Jesus, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta: qual é o maior mandamento? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior, é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, voltando a dizer que caridade e humildade é o único caminho para a salvação. Contrário a isso, qual é o oposto disso? Egoísmo e orgulho. Egoísmo, orgulho e vaidade são os opositores da caridade. E se nós temos que ver a caridade como a nossa diretriz, a caridade plena de amor, a caridade que é o amor em movimento, então a nossa batalha diária deverá ser contra o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que está ainda em nós, que é o nosso pior inimigo e que é o que nós temos que combater, porque isso não depende de grandes feitos, isso depende do cotidiano, da coisa do trabalho da formiguinha. É o que nós falamos, é como nós tratamos o nosso próximo, qualquer que seja o nosso próximo, né? É quem está à nossa frente, quem está ao nosso lado. Então, lá no item 6, vem aquela maravilhosa passagem de Paulo: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Essa passagem lindíssima em que Paulo
nesse segundo parágrafo, diz: a caridade é paciente, é eterna, é beneficente, é a real caridade. Então, nós precisamos, antes de tudo, entender o que é a caridade real para nós trabalharmos, primeiro trabalharmos nessa batalha diária contra o egoísmo e o orgulho, para então nós entendermos, vai se desmanchando aqueles nossos, ainda que sejam pequenos, momentos de orgulho, que às vezes não são tão pequenos, nós é que não observamos. Então, à medida que nós vamos colocando luz sobre isso, nós vamos descobrindo e vamos desmontando esse homem orgulhoso que há em nós, e vamos, com a ajuda da prática do amor, da prática da caridade, vamos conseguindo construir esse real sentimento e esse real pensamento, por conseguinte, essa real ação, atitude, que aí se transforma mesmo em atitude. Deixam de ser ações pontuais e passam a ser nossa atitude, aquilo que nós irradiamos no nosso dia a dia, em todos os nossos momentos. A seguir, nós temos fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Fora da igreja não há salvação, o item 8, e depois o item 9. E, enquanto que a máxima, diz o nosso texto, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, é para todo mundo, para todo mundo. Nós lemos lá no início, não importa naquela coisa do julgamento. Não vai importar quem cumpriu esse ou aquele rito, quem é judeu, quem é cristão, quem é espírita, quem é católico, quem é evangélico, nada disso importa. O princípio é universal, é do universo, é de todas as criaturas e é para todas as criaturas. Então, fora da igreja não há salvação, que era o dogma, se apoia em quê? Em quem estava ali seguindo a igreja, seguindo o que pregava a igreja. E a questão, assim, que vai provocar é separação, o que vai provocar é desunião. Nada vai, não é esse o sentido, muito pelo contrário. Aqui ele diz, ao invés de unir os filhos de Deus, todos somos, isso é universal. Deus criou a todos. Então, ele os divide, em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, porque os irmãos serão só aqueles que estão ali professando aquele credo. Não é assim. Irmãos somos todos. Não somos só aqueles que seguimos, como é o nosso caso, a doutrina espírita, que estamos tentando aprender a doutrina espírita. Então, o caso é a união, não a segregação. A máxima fora da caridade numa salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus. Deus nos criou a todos. Deus é o Pai de todos, é o nosso Pai. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Ele está mostrando aqui a importância da união de todos, seja qual for a fé que professa. Com dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam. A segregação, a divisão, quanto à luta, quanto à morte, já houve por conta disso na história da humanidade. Não é essa a ideia, de modo muito pelo contrário. Né? O fora da verdade não há salvação seria equivalente, é a mesma coisa, porque a verdade única só pertence a Deus. Só Deus tem a verdade absoluta porque Ele é Deus. Deus é a verdade absoluta. Então, não há nenhuma seita entre nós, tá, aqui encarnados, nenhuma religião que possa
pretender possuir o privilégio da verdade. Quem de nós tem essa arrogância de pretender possuir a verdade? Se os conhecimentos vão crescendo, as coisas vão se desenvolvendo, a verdade absoluta, como diz o nosso texto, só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada. Ixi, vamos chegar lá? Vamos. Mas ainda falta muito. Por enquanto, não, aqui, nessa humanidade terrestre, da qual nós somos parte, não é permitido saber tudo. Nós só podemos aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao adiantamento que nós apresentamos, ao nosso adiantamento, até porque a gente não pode saber mais do que a gente consegue saber. Então, depende do nosso nível de adiantamento. Se Deus fizesse de posse da verdade absoluta a condição expressa, imagina, da felicidade futura, só seria feliz quem tivesse o conhecimento da verdade absoluta. Isso seria, como diz o texto, um decreto de exclusão geral. Enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais abrangente, tudo que a gente possa imaginar de maior em termos de caridade, desde a mais insignificante palavra, pensamento, atitude, ação, desde a menorzinha, ela pode ser praticada por todos nós. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma fora do Espiritismo a salvação. Aí seria a mesma ideia de segregação. Imagina, só pode ser caridoso, só pode ser feliz, só pode chegar a atingir a felicidade eterna quem é espírita, ou quem está pretendendo seguir o Espiritismo. Não, seria a mesma ideia de segregação. E aí vem a lindíssima palavra de Paulo, dizendo: meus filhos, na afirmativa, fora da caridade numa salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: irei para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalha à volta de si. Isso que a gente comentou, se nós estamos imbuídos desse amor, se nós estamos imbuídos do bem pelo bem, a cada momento de nossa vida, nós irradiamos o que Paulo chama aqui desse perfume, quer dizer, essa emanação do bem. Nós vamos chegar lá. Vós reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. É a regra básica nossa, da nossa doutrina espírita. Ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Olha que beleza! Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. À medida que nós vamos entendendo, nós vamos aplicando mais. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas basta muitas vezes o não fazer nada. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada. É a importância da inação, né? Porque a gente pensa que não fiz mal nenhum, então tudo bem, mas não é.
Não é quem deixa de fazer o mal que está fazendo o bem. Nós precisamos realmente agir no bem. Então, para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes não fazer nada, a indiferença. E não é assim que nós vamos andar, assim nós vamos estar estagnados. Assim nós vamos conseguir a estagnação e não vamos andar para frente. Um momentinho só, desculpa. Perdão, eu fui só ligar o computador que estava... Eu esqueci de ligar na tomada, me perdoe. Então, esse último parágrafo da passagem de Paulo, meus amigos, agradecei a Deus que permitiu que pudesseis desfrutar a luz do Espiritismo. É como nós temos que ser gratos. Quando nós fizermos aquela proposta que outro dia me ensinaram, que equivale também aos ensinamentos de Santo Agostinho, é a gratidão. Antes de dormir, pensar em 5 coisas às quais nós devemos ser gratos, pelas quais nós devemos ser gratos. E então eu acho que nós deveríamos incluir como um dos 5 itens, todas as noites, que podemos desfrutar da luz do Espiritismo, porque ela nos ajuda muito, muito nesse sentido, disso que nós precisamos fazer, disso que nós precisamos atingir, essa capacidade do bem pelo bem, esse entendimento da real caridade e a prática, principalmente. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, claro, já entendemos isso, mas ajudando-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que ao serdes observados se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertencem. Essa exterioridade do culto, esse exercício dessa ou aquela fé, não importa. Importa que nós pertencemos à humanidade. É geral isso, nós todos somos filhos de Deus. Então, todos podemos praticar, pôr em prática o amor em movimento, que é a caridade. Porque essa construção que é geral, mas depende de cada um de nós. Se nós nos iluminamos, nós vamos conseguir a iluminação para esse novo mundo que está vindo, para essa construção que depende de nós. Nós precisamos da luz de Jesus no nosso coração para que ela possa iluminar o nosso cérebro, para que nós possamos unir razão e coração plenos do amor de Jesus. Então, que nós possamos agradecer muito por esse estudo, por esse capítulo central, maravilhoso, nuclear do nosso Evangelho. Nós possamos agradecer por esse estudo de hoje, agradecer porque toda a espiritualidade está conosco, porque nossos mentores estão com toda a paciência do nosso lado sempre, e porque nós estamos com Jesus. Que Ele possa nos abençoar e distribuir a luz da sua paz a todos os nossos corações. Muito obrigada a todos, uma boa tarde a todos, e que estejamos todos na luz de Jesus. Graças a Deus.